Bom dia, internautas que acompanham a página do PT na Câmara pelo Facebook. Nesta manhã de quarta-feira, agora, 8 horas da manhã, a gente está aqui na sede das Nações Unidas, em Brasília. E aí as entidades aqui, várias entidades, vão protocolar neste momento um documento denunciando o descaso de Bolsonaro com as queimadas que acontecem aqui, que acontecem no Brasil, no Pantanal, no Amazonas, Cerrado, dos biomas importantes. E neste momento a gente está subindo aqui para que eles protocolem esse documento em que denunciam, as entidades denunciam o descaso de Bolsonaro com o meio ambiente e as mentiras que ele disse na reunião da ONU recentemente. Então é aqui, a gente está mostrando, é muito importante esse momento. Deixa eu ver fazer um protocolo aqui. Esse é um protocolo das entidades brasileiras. Tá, não vai filmar não. E aqui tá pra você. Tá, relaxa, não vai filmar não. Eu queria que tu batesse carimbo nesses aqui. Pode bater? Em todos, cada um desses aqui. O de vocês está dentro do envelope. Só que eu vou bater uma foto nossa aqui. Tá aqui mais pressão, tá? Onde? As assinaturas. Ela não está tirando foto de vocês, está tirando foto só nossa. Do protocolo aqui. Só nossa, não de vocês. Só as fotos. Pode tirar Eles foto. não aparecem lá não. Eles não aparecem, pede para eles ficarem tranquilos. Tem que colocar as assinaturas. Não pode Tá sem as assinaturas? Cadê? Não, mas quando tirar a gente coloca, não tem problema não. Por favor, não é folha por folha. Já protocolou? Já ele está protocolando, ainda daqui a pouco a gente passa com o protocolo. Hã? Só um em todos. Então, vocês que nos acompanham agora pela página do PT na Câmara, no Facebook, esse é um ato das entidades aqui na sede da ONU em Brasília, no setor de embaixadas norte, que estão protocolando nesse momento um documento em que eles apontam as mentiras de Bolsonaro na 75ª reunião da ONU recentemente, e também o descaso do governo em relação às queimadas que estão acontecendo aqui no Brasil. Vocês que nos acompanham, a gente pede que vocês comentem, compartilhem, curtam. Essa é mais um ato das entidades que não estão se calando diante de tanta mentiras, falácias, mazelas desse governo que aí está. Então eles já estão mais de 300 páginas e o documento que aponta todas as falhas, as mentiras e o descaso desse governo de Jair Bolsonaro. Já estava recebido aqui, gente. Deixa eu ver aqui, dá licença. Já com recebido aqui, ó. Aqui. Peraí, que não dá. Conseguiu? Então, esse aqui é o protocolo já assinado aqui na sede das Nações Unidas em Brasília. Marcos, por favor, aqui. Tira uma foto nossa aqui, por favor. Não, tira uma foto nossa dali. De lá pra cá. Acaba de ser protocolado na ONU, a posição das entidades sociais do Brasil, Está resolvido. as mentiras do Bolsonaro na ONU, 15 minutos de mentiras. O companheiro já não está aparecendo aí. O companheiro dos quilombolas. Mas em defesa da floresta amazônica, em defesa do Pantanal,
É um ato simbólico que artistas aqui de Brasília vai Fora seguir esse Bolsonaro! documento na íntegra. Fora Bolsonaro! Os seus dias estão contados! Fora Bolsonaro! Amazônia fica, Bolsonaro sai! Fora Bolsonaro! Os seus dias estão contados! Fora Bolsonaro! Os seus dias estão contados! Fora Bolsonaro, os seus dias estão contados! Então nós vamos agora aqui para frente da sede aqui da Casa da ONU em Brasília, para mostrar para vocês. Vai ter uma performance daqui a pouco com artistas que estão presentes aqui. Vai ter uma encenação e a gente vai mostrar para vocês. Esse ato é um ato bem com várias entidades assinando esse documento, o documento que acabou de ser protocolado, porque não se pode calar, né, diante de tantas mentiras. Os partidos políticos, o documento é assinado pela entidade, por partidos políticos, o Partido dos Trabalhadores é um dos signatários desse documento que foi protocolado neste momento. Então a gente pede para vocês que estão nos assistindo a página do PT na Câmara no Facebook, a gente pede que vocês compartilhem, comentem, curtam esse ato que está sendo feito aqui na frente da sede da ONU em Brasília. Então nesse documento as pessoas estão denunciando as mentiras que Bolsonaro na 75ª reunião da ONU que aconteceu recentemente. Então aqui as pessoas estão aqui e vai ter já nós vamos ter um ato, vamos ter uma performance aqui. Então a gente pede que vocês que nos acompanhem. Sai fora, Bolsonaro! Então, esse espaço aqui é onde fica a sede da ONU em Brasília. Então, aqui as cruzes, eles colocaram as cruzes que representam o descaso de Bolsonaro com a saúde, com a vida dos brasileiros. Então, eu vou descer aqui e volto para mostrar as cruzes que estão aqui, que eles colocaram, que simbolizam o número de mortes pela pandemia no Brasil. Então aqui, para vocês que entraram agora, a gente está mostrando aqui esse ato em frente aqui na Casa da ONU. É a sede da ONU em Brasília. E várias entidades acabaram de protocolar um documento em que eles denunciam as mentiras ditas por Bolsonaro na reunião da ONU recentemente, o descaso com a saúde do povo brasileiro, as mentiras que ele contou em relação à pandemia, o descaso. Então, tudo isso está sendo colocado nesse documento. Então nós estamos aqui, que são os artistas. Então cada uma dessas pessoas simboliza um animal que está sendo extinto, que está sendo destruído, que está passando fome nas queimadas do Pantanal, do Cerrado e no Amazonas. Então são várias as mentiras contadas pelo Bolsonaro. Ô, Bolsonaro mentiroso! Ô, Bolsonaro! Pedro, faz uma negócio. Bolsonaro velocista! Vai! Vai, Bolsonaro! Show, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Vamos fazer aqui pela questão de como botar ela Amazônia fica, Bolsonaro sai! Amazônia fica, Bolsonaro fora! Amazônia fica, Bolsonaro fora! Amazônia fica, Bolsonaro fora! Amazônia fica, Bolsonaro
Pedro, Faz uma dessa pra Bolsonaro. Ô, Jaci, vem cá ficar perto da perereca aqui. Bolsonaro mentiu pra terra, Bolsonaro mentiu pra ONU. Fora Bolsonaro! Fica aqui perto da perereca. Ô, tira foto aí do Jaci aqui perto da perereca. A polícia tirando foto, não. A polícia. Então aqui a gente está mostrando para vocês é onde vai acontecer essa performance. Fala pra... Ô, Nonato! Nonato, vira! Max! Ficava aqui, que era minha filha. Vai, gente. Bora. Aí, pega aquele negócio que vocês comem. Não. Benoni, aqui. Aí é o seguinte. Benoni. Ele guarda. Benoni. Vai começar lá. Esse cenário aqui, ele representa a natureza brasileira que está sendo destruída pelo descaso do governo Bolsonaro com o meio ambiente. Então, quem tem acompanhado os últimos acontecimentos com revogações de normas que preservem o meio ambiente, pelo ministro Salles, todo mundo acompanhou aí a passagem da boiada que ele tinha prometido numa reunião ministerial recentemente, dia 22 de abril, e aí tentou-se, mas a justiça já barrou, pelo menos liminarmente. Peraí. Então vocês que nos acompanham agora, que entraram agora na página do PT na Câmara, a gente está aqui na sede da ONU aqui em Brasília, onde várias entidades protocolaram um documento denunciando as mazelas de Bolsonaro, denunciando as mentiras que ele disse na última reunião da ONU Então essas entidades estão aqui, estão fazendo essa denúncia, Então o documento é um documento de repúdio ao desmatamento, às queimadas que estão acontecendo no Amazonas e no Pantanal.
Então, vai começar a performance aqui. Vamos. Vem com a onda aí no fundo. Vamos. Eu acho que essa influência vai ter que Esse tá aqui dentro, Viu? 75ª reunião da ONU. Vamos pegar um ângulo melhor aqui dessa performance. Tem um Bolsonaro aqui vestido. Aqui uma, aqui outra. Só virar. Tu vai ficar aqui próximo. Aqui dentro do véu. Você já deixa aqui atrás. Pode deixar aqui atrás. Então, interessante a performance que as pessoas estão montando aqui, que as entidades estão montando aqui, simbolizando a natureza, a fauna e a flora do país, que está sendo exterminada com incêndio, com desmatamento, com fogo que tem destruído esses biomas. Aí vira inteiro. Aí depois Cenário 1! Vai lá, faz a virada. Cenário 1! Não, foi ele ali. Tá ensinando. Som. Agora, aí, ó. É o seguinte, ó. É o problema. Testando. Eu preciso de uma pessoa para descobrir isso aqui, ó. Porque aqui é como se fosse um toco natureza, a gente vai tirar ele e queimar. Entendeu? Fala comigo aqui. Vou falar. Atenção! Cadê a placa de música? Enquanto eles preparam aqui o cenário, eu vou falar aqui com o ex-presidente do ICMBio, o nome dele é Roberto Vizentim, e ele esteve na Pantanal recentemente com aquela comissão externa que foi designada para fazer o acompanhamento do desastre ambiental que aconteceu lá. Esse ato aqui corrobora aquele que aconteceu lá, a essa visita, a essa diligência que aconteceu lá no Pantanal Mato Grossense. Mais do que isso, Benilde, isso aqui já é a expressão concreta, né, de vários segmentos dos movimentos populares, sindicais, de pessoas, indivíduos, que naturalmente tem uma atitude muito bacana aqui de desmascarar toda aquela bobajada que o Bolsonaro falou nas Nações Unidas e, mais do que isso, mostrar que de fato nós estamos passando por um processo de devastação brutal da natureza, né? O que a gente viu lá no Pantanal foi o descaso, a omissão e, mais do que isso, muito do que está acontecendo resulta de uma atitude consciente, deliberada do governo de promover, de incentivar esse tipo de devastação, de queimadas e tudo isso. Então, nós precisamos fazer com que a sociedade brasileira compreenda que o governo age em conluio, né, com a Confederação Nacional da Agricultura, com os grandes produtores, né, que se beneficiam disso tudo. É uma farsa esse discurso de que não precisa mais desmatar, porque eles trabalham na lógica de incorporar a terra, incorporar tudo que for possível na lógica da produção do capital. Então tá de parabéns aqui esse coletivo, viu? Esse coletivo aqui plural, né, de companheiras e companheiras autônomos, que dão uma sinalização concreta de que é por aí. É com a indignação, com a mobilização e com a luta da sociedade civil é que nós vamos fazer esse enfrentamento desse governo que está fazendo essa devastação.
Ok, vocês ouviram o Roberto Vizentim, Pessoal, quem não for que participar foi da o performance, presidente fica do outro lado da ICMBio. pista, pra gente poder pegar melhor as imagens. Vamos ensaiar. Vamos ensaiar. Seguinte, ó, o cenário vai ficar um cenário de queimada, tá certo? Esse cenário, quando ele ficar, nós vamos fazer, o pessoal que tá aqui, os animais, entendeu? Vocês morreram, os indígenas morreram queimados, tá certo? Vai ter uma parte que vai sobreviver, mas ela tá logo ali na continuidade da floresta, entendeu? Os que estão aí, tá? Pode dividir, 2 para lá. Tem mais. Ô, Sheila, vem pra cá. Isso vocês estão vendo que é um ensaio, né? Para já ter a performance em si. Então vocês que nos acompanham, a gente pede que vocês curtam, comentem, compartilhem esse momento aqui na sede da ONU em Brasília, onde várias entidades entregaram documento de repúdio e desmascarando o atual presidente da República, Bolsonaro, pelas mentiras contadas na reunião da ONU recentemente. Nós vamos vamos contar até 60 com esse cenário de queimada, ok? E enquanto isso, nós vamos fazer, na hora da queimada, 1 minuto de silêncio, tá certo? Todos aqui vão fazer 1 minuto de silêncio pelos mortos, tanto da floresta como da cidade. Tá? Tanto da floresta quanto da cidade. Tá? Contando esse minuto de silêncio, tá? Nós vamos pegar as pessoas que vão ter cartazes, tá? Vamos pegar os seus cartazes, tá certo? Bora, Bolsonaro! Tá? Cadê meu filho, Vai. Aí você olha essa faixa na hora que for levantar. Operador de som, por favor. Então, olha só, eu vou pedir para o pessoal do cenário 1, os 2 que estão no meio, darem um pouquinho, darem um ré um pouquinho aí, tá? Vai um pouquinho mais para trás, tá? Vão mais para trás e fechem um pouquinho mais. Isso. Aí. Pessoal, quem está fazendo o vídeo, poder ficar mais na lateral. Agora, eu preciso de... Mas por que, gente? Ah, não, você tá na direção do carro. E os outros companheiros indígenas não vão fazer parte, não? Encosta aqui, Denis. Você não pode Aqui Você ainda não morreu. Ok. Só um minutinho. Tem que ser ligeiro, eu não aguento mais solar. Então esse ato, para vocês que nos acompanham nesse momento aqui pela página do PT na Câmara no Facebook, a gente está aqui em Brasília, na sede da ONU, e onde várias entidades protocolaram um documento em que eles denunciam mais uma vez as mentiras feitas pelo Bolsonaro na reunião da ONU recentemente. E eles também repudiam o descaso do governo Bolsonaro com o desastre ambiental, com o crime ambiental que está sendo praticado nos biomas brasileiros, como no Pantanal agora que está em chamas, a Amazônia, o Cerrado. Então, esses biomas importantes que compõem a natureza, que compõem todos esses biomas que compõem, entendeu? O nosso meio ambiente, ele está sendo
sendo tratado com total descaso pelo governo. Além do descaso, a gente esteve recentemente no Pantanal e a gente viu que não teve, absolutamente, o governo está ignorando o que está acontecendo. Os animais morrendo, os que sobrevivem passam fome, não tem água. A maior planície alagada do mundo está seca. É óbvio que foi a seca mais... uma das piores secas no Pantanal do Mato Grosso. Mas o descaso do governo é gritante com o que está acontecendo lá. E os focos do incêndio, segundo a Polícia Federal, são em fazendas, de fazendeiros importantes. Então, é um incêndio criminoso que se alastrou e está sem nenhuma ação do governo para esse combate, para acabar com o fogo que está destruindo o Pantanal. A gente pede que vocês que nos acompanhem, que compartilhem, que comentem, que curtam. É porque é importante isso que está acontecendo aqui em Brasília. É bom a gente não ficar calado diante de tanta atrocidade, tanta mazela por esse governo genocida, negacionista. Então, o Brasil, o mundo, todos precisam continuar a denunciar esse governo falacioso, mentiroso, governo fake news. Gente, então assim, ó, na hora da queimada, então, essa aqui é uma performance que está acontecendo aqui em frente da ONU, porque o documento já foi protocolado agora há pouco. Os barulhos da floresta. Vocês imaginem a floresta pegando fogo e você ter lá os animais correndo desse fogo. Entendeu? Então, arara, tigre, perereca, macaco, tá? Então todos nós vamos fazer isso da floresta no momento que a fumaça cênica estiver representando que a queimada está pegando fogo, certo? Vou pedir para o pessoal que vai trabalhar com a fumaça cênica muito cuidado, certo? E nós vamos dar início então. Pessoal, todo mundo aposta aí. Atenção, para a filmagem, nós vamos iniciar com o Trump e Bolsonaro descendo, saindo como se estivesse numa reunião das Nações Unidas. Lá eles fecharam aquele acordo, né? Eles vão sair os dois e vão vir fazer uma visita ao Pantanal, ok? E na verdade a todas as florestas da Wilson, fumaça cênica. Ok? Vou precisar tirar daqui, gente. Aí no caso, nós vamos precisar tomar pode beijar! Ele foi puxado. Denone tem que acelerar, que o pessoal está ficando audiência. Mas vamos matar isso aí. Que demora mesmo. Relaxa, não, Danilo, é o seguinte. Então, Pedro é um dos organizadores desse evento aqui. Então, ele vai falar um pouquinho com a gente aqui. Nós estamos direto ao vivo pelo PT na Câmara. E vamos ver uma... Tá, nós estamos fora aqui, tá muito sem... Vamos ver agora, assim. Agora dá... Então, Pedro. Na verdade, o que levou esse ato? 15 mentiras de Bolsonaro, feriu a Constituição e colocou o Brasil no cenário internacional como o país da mentira. E o Brasil hoje é um país que não tem identidade, é um país que não tem soberania. Bolsonaro, por que a gente não gosta do Bolsonaro? Porque ele não gosta de mulher, não gosta de índio, enfim, fora Bolsonaro. 1, 2, 3, tua vez está chegando, fora Bolsonaro, canibal. É isso aí, esse é o Pedro Rodrigues,
está sempre na luta aqui, é do Partido dos Trabalhadores, presidente do PT do Santa Maria. Depois que o Bolsonaro fizer a terminação do Bolsonaro, primeiro foi o momento de você Carol, atenção. Deixa eu correr lá. Eita, o carro aí. Ficou ótimo. Estão torrando ali. Aliás, tem que preparado. Silêncio do pessoal lá na frente. Lembre-se que após a queimada, um minuto respeitoso todas as mortes da Covid-19 dos povos da floresta. Esses dois personagens é Trump e Bolsonaro. Começou. Viu, cenário? Isso aqui significa que ele passou, destruiu e matou. Os animais agonizam. Os animais debatem, agonizam. O presidente incendiário, matador das fauna e flora. A todos aqueles que tombaram pela irresponsabilidade do governo, pela irresponsabilidade, principalmente aqui no Brasil, do presidente da República, que não teve a ousadia, a coragem de enfrentar o problema com a dignidade que o povo brasileiro merece. Não pode mexer não. Então, é muito interessante essa performance, que é bem tranquila, que mostra realmente o que aconteceu nesses biomas importantes, principalmente
recentemente, agora ainda está acontecendo no Pantanal. Então, as árvores mortas, os pássaros, a fauna, a flora mortas. Os mortos se levantem e façam o seu protesto. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Vou pedir para que todos, cada um pegue um cartaz aqui e venha para o cenário para a gente fazer uma foto. Todo o pessoal que está do outro lado lá, vem para cá, por favor. Cada um pega o cartaz que trouxe e faça o seu protesto. Mas isso é jogo rápido, galera. Ótimo. Pega um aqui, por favor. Vamos ali, porque aqui, a nossa fauna, os nossos povos indígenas e de nossas etnias. Hoje, em Brasília, um grande teatro em protesto contra o ataque que está acontecendo no Brasil, financiado por esse governo fascista, corrupto e genocida. Não admitiremos esse ataque à nossa fauna. Fora Bolsonaro! Agora dá o distanciamento devido, tá? Vem. Vamos fazer o distanciamento devido. Tá? Gente, afasta aí só para fazer uma foto. A gente está de bata. Hoje, 30 de setembro, ativistas apresentaram à ONU, aqui em Brasília, informações sobre o discurso ponto a ponto proferido por Bolsonaro na 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 22 de setembro. Esta carta protocolada hoje aqui em Brasília será entregue ao secretário-geral das Nações Unidas. O Brasil real, o que vivem e vive o povo, o Brasil de fato, o Brasil factual. A companheira Sheila Campos irá fazer leitura desta carta que será entregue ao secretário-geral da ONU. Carta aberta ao senhor Antônio Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Prezado Senhor, nós que assinamos esta carta, brasileiras e brasileiros, representantes de entidades diversas, de comunidades, temos o orgulho de enfrentar honestamente a dura lida para sobreviver dignamente num dos países de maior desigualdade em todo o mundo. E nessa lida diária, seja no trabalho ou na busca de trabalho, que se faz cada vez mais escasso para sustentar a nós e as nossas famílias, nos comportamos com honradez. Até pouco tempo atrás, andávamos de cabeça erguida, orgulhosos de sermos filhos de uma nação soberana e respeitada por seu combate à pobreza, à desigualdade e à injustiça. No entanto, na terça-feira, 22 de setembro, em curso, assistindo pelas redes sociais ao discurso em que o senhor Jair Messias Bolsonaro, ora presidente do Brasil, abriu a Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, a ONU, esse orgulho cedeu lugar a uma enorme vergonha. Para nós, foi difícil acreditar que ele, representante de nosso país naquela Assembleia, pudesse com tanta desenvoltura fazer um discurso agredindo, frontal e despudoradamente, a verdade sobre o que realmente está acontecendo no Brasil perante mandatários de todo o mundo, como se o caos que seu governo provocou e vem provocando fosse algo desconhecido. Assim,
nós nos sentimos na obrigação de respeitosamente desvendar a dolorosa realidade escondida sob um discurso delirante de um país que já foi exemplo de diplomacia pela paz e pela solidariedade entre os povos, a essa instituição e, por meio dela, a todos os representantes das nações presentes. E antes de qualquer retificação ao que ali foi dito, enviamos por seu intermédio nossa mensagem de desculpas a todos os países presentes, assim como queremos fazer ecoar na ONU o nosso pedido para que o mundo civilizado e solidário nos ajude a combater a tragédia que se abate sobre o nosso meio ambiente, sobre os nossos direitos, nossa soberania, nosso patrimônio coletivo, sobre as nossas vidas, a nossa gente, enfim. Não vamos aqui repetir as palavras tão irresponsavelmente ditas. Queremos apenas, e a bem da verdade, por mais que isso nos entristeça e nos cause constrangimento, mostrar como nosso povo vive hoje sob o governo Bolsonaro e Mourão e um parlamento que vem representando os interesses de 1% da população, se tanto quanto a pandemia. Há, em primeiro lugar, um genocídio em marcha no Brasil. País mergulhado numa imensa dor, oculta sob um número inacreditável de quase 150 mil mortes provocadas pelo Covid-19. E essa tragédia, essa dor que poderiam ter sido evitadas, tem responsáveis. Em primeiro lugar, denunciamos que quando a pandemia já matava milhares de pessoas na Ásia e na Europa, o governo do presidente Bolsonaro e do vice-presidente general Mourão adotou o negacionismo como forma prioritária de ação no enfrentamento da doença provocada pelo coronavírus. Antes da pandemia, já havia cortado e deixado à míngua os institutos de pesquisa e as universidades públicas, que sempre tiveram um papel fundamental na descoberta de vacinas, de tratamentos de endemias, de doenças como a AIDS e outras que assolam um país tropical como o Brasil. Uma das primeiras providências desse governo foi acabar com o programa Mais Médicos, por meio do qual médicos cubanos atendiam a população nos mais longínquos lugares deste país de dimensões continentais. Além disso, ativamente tratou de destruir o Sistema Único de Saúde, SUS, o maior sistema de saúde pública do mundo, e seus mecanismos de atendimento à população, por meio de seu então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, depois demissionário, mostrando ser, antes de tudo, um governo privatista, insensível à situação do povo que deveria proteger, principalmente aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Coerente com essa política irresponsável quanto à pandemia, em vez de orientar e financiar os institutos de pesquisa para que descobrissem a vacina e o tratamento para a doença, optou primeiro, por confrontar e desqualificar publicamente as orientações da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Por gastar milhões de reais de recursos públicos comprando um imenso estoque de cloroquina e hidroxicloroquina que receita ao povo em todas as oportunidades, sem nenhuma evidência científica de que as substâncias tenham efeito no combate à Covid-19, em vez de investir na compra de leitos, de equipamentos de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, de analgésicos, de tubos respiratórios para as doenças graves e, na maioria, pobres, que morreram e morrem à míngua. Por desqualificar a ciência e a pandemia, segundo ele, uma gripezinha, levando a população a se expor à doença em vez de protegê-la com orientações, com cuidados e com seu próprio exemplo, como quem deveria organizar o combate à doença. Por incentivar e promover aglomerações, sabotando o isolamento e garantindo na justiça, pasmem, o direito de ele próprio não usar máscara, dando ao povo péssimo exemplo, pois são as máscaras o único meio de proteção ao alcance de toda a população. Por sugerir a seus seguidores que invadissem hospitais e agredissem profissionais de saúde já expostos à doença, no tratamento dos pacientes, e por não contarem com proteção adequada.
por tornar o Brasil o país que menos aplicou testes para detectar a doença, não fazendo planejamento algum para comprar e distribuir máscaras, medicamentos e tudo o mais necessário. Por atacar governadores, prefeitos que seguiam e seguem as orientações para a preservação da vida, quando sua obrigação legal e intransferível era e é articular o combate à pandemia com todas as providências que isso implica, com os 26 estados, o Distrito Federal, além dos 5.570 municípios, iniciativa que não tomou. Por obrigar governadores e prefeitos a recorrerem à Suprema Corte, o STF, para garantir o direito de estados e municípios a adotarem as medidas sanitárias de isolamento e de distanciamento social, boicotadas e desqualificadas pelo governo Bolsonaro Mourão. Por colocar no Ministério da Saúde, em vez de profissionais da área, militares que nada entendem de saúde ou de doenças, deixando o principal órgão para elaborar políticas de combate à Covid vários meses sem titular. Por adotar medidas voltadas prioritariamente para a defesa de ricas e grandes empresas, em detrimento dos trabalhadores e trabalhadoras e dos pequenos empresários que geravam milhares de empregos, fazendo com que a tragédia da pandemia se fizesse acompanhar de desemprego, de miséria e de fome. Esse foi e é o real exemplo de combate à pandemia propagnado pelo governo Bolsonaro Mourão. Quanto ao meio ambiente, enquanto a Amazônia, bioma que teria levado 10 milhões de anos para se formar, o Cerrado, que teria 40 milhões de anos, e o Pantanal, todos esses ardem em chamas. Seu governo quer fazer o país se esquecer de que ele, Bolsonaro, assim como Ricardo Salles, aquele que nomeou ministro do Meio Ambiente, por diversas vezes e publicamente, incentivaram queimadas e formação de pastos para beneficiar seus principais financiadores e apoiadores, quais sejam os grandes latifundiários, exportadores de soja e de carne. O sistema de monitoramento da NASA mostrou que 54% dos focos de incêndios na Amazônia estão relacionados ao desmatamento. No Pantanal, organizações de proteção ambiental, também acusadas irresponsavelmente e combatidas pelo governo, detectaram a destruição de 141 mil hectares de vegetação, uma área maior do que a maioria das grandes cidades brasileiras. Quase todos, se não todos, os casos de incêndio na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal têm origem criminosa, pois são provocados por apoiadores deste governo, fazendeiros, grileiros, garimpeiros, invasores e extratores ilegais de madeira em terras públicas, reservas florestais e terras indígenas. Tais invasões e incêndios criminosos não têm sido combatidos devidamente. Pelo contrário, o governo deu e dá sinais inequívocos e públicos de que agirá em favor daqueles que tomarem terras, derrubarem florestas para estabelecer pastos e campo. Assim, os contraventores invadem áreas imensas e dela tomam posse, seguros de que receberão títulos de posse, financiamento e apoio. O dito ministro do Meio Ambiente é o mesmo que, além de suspender trabalhos de fiscalização, cancelar operações, desautorizar servidores que denunciavam a destruição, cancelar multas, enfraquecer a legislação de proteção ambiental, claramente tem protegido criminosos ambientais. Para indignação geral, chegou a trazer a Brasília, em aviões da Força Aérea Brasileira, a FAB, em viagem paga com recursos públicos, para reunião consigo, garimpeiros ilegais que atuavam em reserva indígena. Em outra reunião, desta vez com o presidente da República e todos os seus ministros, filmada e divulgada para todo o Brasil, o mesmo ministro defendeu que o governo aproveitasse a distração criada pela pandemia para passar a boiada. Passar a boiada na pandemia significa aproveitar a comoção nacional causada pelas milhares de mortes por Covid-19 para destruir o que resta da legislação que protege o meio ambiente sem que isso seja percebido pelo povo. Isso facilitaria ainda a elaboração de decretos e portarias que permitiriam o cometimento de crimes ambientais num exercício de crueldade sem limites.
como se estivesse zombando das afirmações que fez em seu discurso logo depois, no dia 28 deste mesmo mês de setembro de 2020, Jair Bolsonaro e a Advocacia Geral da União avalizaram proposta do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que em reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, colocou em pauta uma minuta de resolução, revogando 3 resoluções daquele conselho. A resolução número 284, de 30 de agosto de 2001, que estabelece regras para o licenciamento de empreendimentos de irrigação. A resolução número 302, de 20 de fevereiro de 2002, sobre parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno. E a resolução número 303, de 13 de maio de 2002, a qual cria parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente. Esse novo ataque à legislação, que visa preservar o nosso meio ambiente, colocou em risco os manguezais, as restingas, com o objetivo de atender a demandas da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, de ruralistas em geral, de especuladores imobiliários, de proprietários de terreno, enfim, demandas dos mesmos que vêm destruindo o Brasil em busca do lucro desmedido e irresponsável. Bolsonaro prevê ainda regulamentar a mineração em terras indígenas e sinalizou novamente o interesse em viabilizar a exploração de nióbio no país. Então, mais ameaças e destruição no Brasil pairam sobre nós. É dessa forma que criminosos, matando os rios, matando os peixes, matando a mata, matando a bela fauna brasileira, matando biomas inteiros, se sentem não apenas incentivados, mas autorizados a cometerem toda a sorte de crimes por causa do desmonte das políticas de contenção do desmatamento e de fiscalização. Coerente ainda com essa política, o governo desqualificou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, instituição federal brasileira dedicada à pesquisa e à exploração espacial, e demitiu, por divulgar dados do desmatamento, o seu diretor, Ricardo Galvão, eleito cientista do ano pela prestigiada revista científica Nature. Quanto aos povos originários, os indígenas e os caboclos, a quem ele, o presidente, sem corar, culpou pelo desmatamento, pelos incêndios e pela destruição, são os que verdadeiramente lutam dia e noite por sua preservação. E são as maiores vítimas dos crimes ambientais, promovidos pelo latifúndio, por garimpeiros ilegais, por missões religiosas, por grileiros acobertados por este governo. Assim, contrariamente a essa afirmação descabida e desonesta, é preciso reafirmar que eles são vítimas primeiras dos incêndios e do desmatamento criminoso, e não seus autores. O governo Bolsonaro Mourão não assistiu, como afirmou, a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid-19. Pelo contrário, na lei sobre o tema, ou seja, no projeto de apoio às comunidades indígenas aprovado no Senado Federal, ele vetou artigos que obrigavam ao fornecimento de água potável, de materiais de higiene, de limpeza e de cestas básicas às aldeias, assim como proibiu a entrada de equipes da organização Médicos Sem Fronteiras para dar assistência àqueles afetados pela Covid-19. Quanto à fome, ao desemprego e ao auxílio emergencial, desde o golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff, destituída da presidência sem que tivesse cometido crime algum, o Brasil, que havia saído do mapa da fome, já tem pelo menos 10 milhões de pessoas em absoluta pobreza, enquanto o presidente do país na ONU diz, abre aspas, alimentar o mundo. Essa fome vem do desemprego brutal que assola os trabalhadores e trabalhadoras, que desde as iniciativas de cunho neoliberal aplicadas após o golpe parlamentar de 2016, perderam seus direitos trabalhistas e também levaram à falência milhares de pequenos e médios negócios. Esse governo acabou com políticas sociais que combatiam a desigualdade em um dos países mais desiguais do planeta, como sempre foi o Brasil. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, neste mês de setembro de 2020, divulgou dados segundo os quais o Brasil tem a mais alta taxa de desocupados do mundo, mesmo sem ter contabilizado os diversos trabalhos precários como sendo desemprego.
O Brasil é um grande produtor e exportador agropecuário, mas o atual governo destroçou a agricultura familiar, que em 2014 era responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos pelo povo brasileiro. O governo Bolsonaro Mourão acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, órgão que promovia a agricultura familiar, os pequenos agricultores, o MST, cortando financiamento, subsídios para aqueles que são os que realmente colocam comida na mesa do povo. O governo Bolsonaro Mourão devolveu ao nosso país a condição de uma grande fazenda, com as casas grandes dos privilégios e as senzalas de fome e de violência para a maioria. Desde o ano de 2019, houve uma queda de 30% nos investimentos estrangeiros diretos no Brasil, sendo que nos primeiros 8 meses de 2020, o Brasil sofreu fuga de capitais no valor de pelo menos 15,2 bilhões de dólares. No que se refere ao auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Brasileiro, o presidente da República, depois de muita pressão, propôs conceder R$200 por mês. Foram os partidos de oposição a seu governo que conseguiram fazer o valor chegar a R$600. Na verdade, cerca de $100. Fato lamentado por seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que representa os interesses de bancos privados e trata os servidores públicos como inimigos, uma denominação dele, e pouco se afeta com a miséria que seu governo dissemina pelo Brasil com suas medidas de amparo aos ricos e de expoliação dos pobres. Dizer que o governo federal entregou $1.000, cerca de R$5.566,10 a cada pessoa que necessita do auxílio emergencial, não passou de um exercício de escárnio. Agora, a proposta presidencial é reduzir o auxílio para pouco mais de $50. Poucas pessoas no Brasil têm salário que alcance $1.000. Essa inverdade, assim como as demais ditas ao longo do discurso, zomba da miséria, da fome, da situação que o povo vem sendo levado desde o golpe de 2016. E temos que lembrar a humilhação a que aqueles e aquelas que lograram alcançar o auxílio emergencial foram submetidos em longas filas, em aglomerações sem fim, em esperas intermináveis, sem contar o recebimento do parco benefício por centenas de pessoas que dele não necessitavam, em detrimento de gente que precisava muito e não recebeu. Desorganização, incompetência e má vontade no trato das necessidades do povo. Ao contrário do que afirmou, seu governo tem investido, isso sim, em ampliar as desigualdades, aumentando os salários de servidores do Judiciário, das Forças Armadas, com isso, comprando apoio para sua permanência na presidência. A Câmara dos Deputados já recebeu mais de 50 pedidos de impeachment, os quais são ignorados pelo seu atual presidente Rodrigo Maia, pois o governo vem ainda comprando parlamentares com dinheiro e cargos na estrutura de poder do Estado. Quanto aos direitos humanos, direitos humanos é uma expressão amaldiçoada por este governo. Tanto é que a alta comissária de direitos humanos da ONU, senhora Michelle Bachelet, denunciou a militarização de instituições civis, a violência policial, os ataques a ativistas, a líderes comunitários e a jornalistas. A violência doméstica, o feminicídio, a cultura do estupro, o genocídio da juventude negra nas ruas e favelas das grandes cidades, os ataques à população LGBTQI+, vem tornando marca do desapreço do governo brasileiro pelo direito à vida, aos direitos, à justiça e à cidadania. O discurso do ódio, que foi a tônica da campanha eleitoral de Bolsonaro e Mourão contra a diversidade da plural sociedade brasileira, contra as organizações políticas e sociais, contra os outros povos, os outros países, contra religiões que fogem à estrutura evangélico-neopentecostal, vem embalando e justificando a desmedida violência no Brasil. Quanto ao respeito à autodeterminação dos povos,
Mesmo na chamada grande imprensa brasileira, propriedade de 6 ou 7 famílias muito ricas, que vem historicamente privando o povo brasileiro de um direito humano chamado informação fidedigna, não foi publicada conclusão ou prova de que a Venezuela tenha qualquer responsabilidade com relação ao derramamento de óleo no Atlântico, trazido pelas correntes marítimas à costa brasileira. Sobre esse incidente, o que restou provado fartamente foi a inoperância do governo brasileiro, que levou meses para tomar as primeiras providências em relação ao desastre que atingiu o litoral de nada menos que 10 estados. O Brasil tem tradição na busca da soberania e autodeterminação dos povos. No entanto, o presidente brasileiro e seu governo não têm respeitado nossa Constituição por atuar como um agente provocador na região, alimentando o ódio e a discórdia entre os países, diferentemente do que preconiza o artigo 4º da Lei Maior do Brasil, além de fazer da própria soberania brasileira, que tem como dever de ofício defender, coisa de só menos importância. E a visita do secretário norte-americano, Marco Pompeo, para discutir a crise na Venezuela com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, um terraplanista que vem destruindo a respeitada tradição diplomática brasileira, é prova do que afirmamos. Conclusão. O governo do Brasil afrontou o mundo com um discurso que primou pela falta de apreço à verdade e mostrou, em última instância, que sabe o que seria correto fazer pelo Brasil, mas se dá ao desfrute de dizer ao planeta que o faz contra todas as evidências e provas. Esta carta recupera informações obtidas por meio de áudios, vídeos, documentos, leis, artigos da imprensa, veiculados insistentemente em meios de comunicação e redes sociais nacionais e internacionais, além de ter o fundamento, sobretudo, na realidade que vivemos neste Brasil sofrido e vilipendiado. O comportamento do presidente do Brasil na ONU, comportamento condiz com a forma fraudulenta por meio da qual se elegeu, apropriando-se em larga divulgação de mentiras, as chamadas fake news, calúnias e injúrias sobre figuras públicas, sobre partidos políticos e sobre a própria história do país. Pedimos mais uma vez, consternadas e consternados, que nos desculpem, que a verdade prevaleça e que a denúncia do genocídio, do desmatamento, das queimadas que vem nos destruindo como nação, destruindo nossos povos originários, nosso meio ambiente, ganhe voz de quantos lutam pelo respeito à Mãe Terra e a tudo, todas e todos que nela têm sua morada. Receba nosso agradecimento respeitoso ao Senhor e a todas e todos os da Organização das Nações Unidas. Assinam esta carta a Associação Comunitária da Expansão Setoró Ceilândia Distrito Federal, Casa da Justiça de Ceilândia, Central dos Movimentos Populares, CMP, Central das Cooperativas de Trabalho de Materiais Recicláveis do DF, Centro de Educação Popular Paulo Freire, CEPAFRE, Centro de Preservação e Conservação Ambiental, Confederação Nacional das Associações de Moradores, CONAM, Conselho Nacional de Saúde, Cooperativa de Empreendedores Populares de Santa Maria, Distrito Federal, Coletivo de Mulheres das Organizações Religiosas do Distrito Federal, Coletivo Resistência à Ação, Coletivo Univos, Comissão de Gênero da Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil, Comitê Anti-Imperialista General Abreu e Lima, Ecotrabalhismo, Escola Feminista de Brasília, Esquina Criativa, Fórum da Secretaria Executiva da Reforma Urbana, Fórum de Cultura do Distrito Federal, Fórum de Mulheres do Distrito Federal e Entorno, Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, Frente Unificada de Cultura do DF, Instituto Tecoporã Amazônia, Levante Popular da Juventude, Movimento Negro Unificado, Movimento Negro Evangélico do Distrito
Federal, Movimento Social de Mulheres Evangélicas do Brasil, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, MST, Marcha Mundial do Clima, Movimento Renovar Nosso Mundo, Núcleo de Evangélicas e Evangélicos do Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores do Distrito Federal, Núcleo de Base do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional, Marisa Letícia, Núcleo de Base 1º de Maio do PT no Gama, Distrito Federal, Núcleo em Defesa da Democracia, Margarida Alves, Núcleo Resistência Socialista, Lula Livre, da Zonal de Santa Maria, PTDF, Observatório Nacional do Direito à Água e ao Saneamento, Partida Feminista, Distrito Federal, Partida Nacional, Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Distrito Federal, nas zonais de Águas Claras, Brasília, Braslândia, Candangolândia, Ceilândia, Cruzeiro, Gama, Guará, Estrutural, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Paranoá, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, Santa Maria, Sobradinho, São Sebastião, Samambaia e Itaguatinga, Rede de Educação Ambiental e Políticas Públicas, Rede Pequi de Artesanato, afiliada à Rede de Economia Solidária Feminista, Secretaria de Mulheres do PT, Distrito Federal, Setorial Comunitário Nacional. Com essa imagem a gente encerra essa transmissão pedindo para que vocês, agradecendo e pedindo para que vocês compartilhem, comentem, curtam essa transmissão. Então, com essa imagem a gente termina essa transmissão agradecendo. Agradecer a todos os companheiros que elaboraram esse texto vigoroso